Para não dizer que a Baixada sofre só com essas guerras, eu vou sair de São João e vou agora para Caxias. Por lá, algo absurdo. A história de Heloísa Vitória da Silva Menino. Uma menina de apenas 4 anos de idade que morreu depois de ter 98% do corpo queimado. Olha essa foto, gente. Dá dó demais, não dá? 4 anos de idade. E eu aqui, nesta sexta-feira, que deveria ser uma sexta-feira de paz, de tranquilidade, de amor ao próximo, tendo que falar disso. De uma criança de 4 anos de idade que perdeu a vida por conta de um delinquente que invadiu um ônibus e atirou fogo nos passageiros. Não deixou as pessoas saírem. Esse sujeito entrou nesse coletivo que você vê, jogou gasolina em cima das pessoas e atirou fogo. A criança, tadinha, estava com a mãe. Sofreu queimaduras de 2º e 3º graus. A equipe médica hoje ainda tentou reanimá-la por quase meia hora diante, sabe, daquela imagem triste da criancinha ali toda queimada. Os profissionais fizeram o que podiam no Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, mas infelizmente não conseguiram reverter o quadro. E aí a história tem contornos ainda mais dramáticos. A mãe dessa menina também está internada, lutando pela vida, no mesmo hospital, o Hospital de Saracuruna. A Larissa Silvestre da Silva, uma jovem, 26 anos, está em coma, em estado gravíssimo. Ou seja, ela não sabe nem da morte da filha. A menina já até foi enterrada agora há pouco, agora à tarde, no fim da tarde, no cemitério Tanque do Anil, em Caxias. Percebam do que eu estou falando, gente. É de algo bárbaro. Se não bastassem essas guerras de criminosos, a gente ainda tem que conviver com barbaridades como essa de Duque de Caxias. O que leva um ser humano, aliás, não posso chamar de ser humano, o que leva um monstro a invadir um ônibus com gasolina, jogar isso em cima das pessoas e atear fogo? Isso é coisa de psicopata. E aí, psicopata cometendo esse tipo de ação é gente que não tem recuperação. Infelizmente, não temos prisão perpétua no Brasil, mas para esse tipo de caso, eu não vejo outra saída. A gente vai assumir o risco, como sociedade, de permitir que um cara que faz isso... Eu também concordo com o Hernani. Tem que ter uma pena de morte para esse tipo de vagabundo. Até quando o Código Penal brasileiro vai ficar parado na mesma, sem sofrer uma atualização? 4 anos de idade. Essa menina, um anjinho. O que ela fez a alguém para ser incendiada viva? Me desculpem a força da expressão, né? É algo muito forte, de fato. Mas a gente tem que falar para poder destacar a dura realidade. Essa menina, meu Deus do céu, foi incendiada viva dentro de um ônibus por um crápula que não ficará preso para o resto da vida neste país que tem um código penal que não atende o desejo da sociedade. Uma sociedade que não aguenta mais ver o caos que está avançando a cada minuto. Pelo amor de Deus! Cadê o Supremo Tribunal Federal? Para autoridades surdas. Cadê os deputados federais, vocês, senhores, senadores, do Congresso Nacional, que não fazem nada, estão lá só para ficar na mordomia. A gente tem visto uma discussão e favorecer os interesses deles. Ela é fundamental, tem que acontecer. Agora, as reformas não podem parar aí. O Código Penal precisa ser atualizado. O povo do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, a população deste país não aguenta mais isso. Um cara entrou num ônibus... Rio de Janeiro está quase virando uma Venezuela por causa de políticos corruptos. E matou esta criança incendiada viva. Esse cara pode voltar a ficar solto? Me digam. Até quando eu daqui vou ter que ficar falando isso sem ver a sociedade e os políticos se moverem? Essa voz daqui não pode ser solitária. A nossa voz tem que ser conjunta. Nós temos que nos unir em torno disso. Barbáries assim
não podem ter a chancela da impunidade. Ah, Hernani, mas ele vai pegar 30, 40 anos, o tempo máximo que a lei... Ah, que lei é essa? Que lei é essa? Eu fico pensando, sinceramente, no sentimento de policiais civis, policiais militares, delegados e outros agentes da área da segurança diante de casos assim. Devem sentir uma certa impotência, porque prendem, finalizam inquéritos, encaminham para o Ministério Público e percebem que o julgamento fica distante do desejo da sociedade. Então, cada julgamento que a gente vê aí, assim, aumenta a sensação de que este país está caminhando a passos largos por um abismo. Um abismo em que se pode quase tudo. O delegado responsável por esse caso, doutor Flávio Rodrigues, esteve no Hospital Municipal Pedro II em Santa Cruz. Ele foi lá porque o criminoso também sofreu queimaduras e está internado. Agora, como é que são as coisas, né? Eu não desejo a morte de ninguém, sinceramente. Mas, infelizmente, quis o destino que a menina morresse e o criminoso melhorasse. Ele está internado melhorando. E aí pôde ser ouvido pelo delegado, pelo que nós estamos sabendo, e eu vou ter certeza agora com a fala do doutor responsável pela investigação. Vamos ouvi-lo. Ele se encontrava lúcido, orientado, entretanto apresentou um comportamento de indiferença, de deboche, de desprezo para com o ocorrido. Ele nega o tempo todo que foi ele que provocou o incêndio. No entanto, ele fala que de fato estava no ônibus, porém nega, não conhece ninguém, que nenhum passageiro. Fala que é andarilho, que estava em Minas Gerais, que veio para Caxias de Uber, entre outras coisas assim desconexas com o fato. Ele fala que estava com a mochila, com as coisas pessoais dele, mas ele nega essa circunstância, qual seja, de que ele estava com galões e com a faca que ele tinha usado para furar os galões. Fala que já trabalhou como vigilante, mas também há muito tempo atrás. Mais ou menos isso que ele fala. Nada mais de relevante para esclarecer o fato. Nunca teve passagem alguma antes dessa. Vocês perceberam a fala do delegado? Logo de cara, ele disse o seguinte: o incendiário disse que estava lúcido. Ou seja, sabia tudo o que estava acontecendo. E o psicopata tem disso. Ele faz sabendo o que está fazendo. Né? Ele consegue conviver normalmente até praticar uma barbaridade. Nem todos se enveredam pelo mundo do crime. Agora, aqueles que entram para esse mundo, meu amigo, minha amiga, são capazes de monstruosidades. E existe uma forte possibilidade de que esse seja o caso desse homem. Agora, a única coisa que me chama a atenção é que o psicopata ele é muito vaidoso. E esse homem, ao atear fogo ali, acabou se queimando também. Geralmente o psicopata faz de tudo para não se ferir, para não, né, levar desvantagem. De repente, então, ele só se queimou porque não conseguiu sair. Tem muita gente que não sabe, pessoal que às vezes já acendeu, por exemplo, uma churrasqueira com álcool. Se você colocar o álcool na churrasqueira e riscar um fósforo, tomando uma certa distância, você faz aquele procedimento todo relativamente em segurança, né? Esse é um ponto. Agora, a gasolina não. Se você espalha a gasolina e risca um fósforo, vem uma explosão e ali, dentro do ônibus, a explosão do combustível que ele tinha espalhado com a do material do coletivo e o próprio tanque de combustível do coletivo pode ter provocado algo que esse bandido, talvez psicopata, não esperasse. Muito possivelmente foi isso que aconteceu. Muito possivelmente. Gente, eu estou recebendo aqui novas informações sobre o tiroteio